Olha, tem aqui um tema sobre transporte coletivo. A gente, durante um tempo, critica a nova licitação do transporte coletivo. Qual é a crítica que a gente faz? Você tem um conjunto de empresas que fez um consórcio que assumiu o transporte coletivo de Pelotas. Eram praticamente as mesmas empresas que faziam o transporte coletivo antes. Esse conjunto de empresas, com a nova licitação, ele tem um elemento de controle sobre o sistema de transporte coletivo que nós somos críticos. Quer dizer o quê? As empresas do transporte coletivo podem determinar, inclusive, questões como o itinerário. Por exemplo, passa ônibus perto da tua casa, o empresário do transporte coletivo pode, de acordo com a lei, ele pode dizer, não, aqui não é mais interessante para nós que passa, então não vai passar mais. Qual é a nossa crítica histórica do PSOL? O sistema de transporte coletivo é controlado ele é regularizado por uma licitação e nós criticamos a licitação. Essa é a posição histórica do PSOL. E qual era a nossa proposta para isso? Estatizar o sistema de transporte coletivo e ter uma empresa pública de transporte coletivo. Nós estamos, nesse momento, incorporando a proposta de tarifa zero, porque a gente tem estudado no país inteiro diversos municípios que têm incorporado a proposta de tarifa zero. Ou seja, seguir com esse sistema de transporte, mas arranjar recursos a partir de impostos que os mais ricos paguem para financiar o sistema de transporte coletivo. Isso já existe em mais de 100 cidades no Brasil. Ou seja, nós seguimos extremamente preocupados com o transporte coletivo. É um absurdo o transporte coletivo de Pelotas, é um absurdo o tempo que você leva para se deslocar, é um absurdo a qualidade dos ônibus, é um absurdo a falta de qualidade dos abrigos. Ou seja, a gente faz uma crítica e a gente tem uma proposta para apresentar. E essa proposta vai melhorando ano após ano, porque a gente vai estudando cada vez mais. A minha pergunta foi porque o Eduardo Leite entrou ali, né? Numa continuidade, afinal de contas, ele foi o indicado pelo Vai lá, FETER, pode ir no banheiro, fica à vontade. Não, eu vou deixar ele ir no banheiro. Tá. Então, o Jurandir vai no banheiro rapidamente aqui. Eu vou lendo aqui alguns comentários. Cara, tem uma galera assistindo aí. Agradecer a todos vocês que estão assistindo. Quem não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva. É uma barbada. É só clicar aí embaixo e inscrever-se. Ajuda muito a gente. Ajuda a trazer as pessoas aqui. Dá-lhe o dedo no like aí também, por favor. Cara, e veio aquela onda de boa noite, a galera toda lá. Tem aqui, ó, Mr. Alexandre Luna, por mais vereadores como Jurandir e a Fernanda. Gustavo Brum, olha só aqui, ó. Boa noite, Tchezada. Tchezada é uma boa, hein? Ei, Tchezada. Eu dou ligurizada, mas tenho Tchezada aqui. Lalesca Viegas Cantarelli, boa noite. E sol. Christian Anderson, época do JK. A Tirza Medeiros diz aqui, ó, quero ver na hora do Pedro Perguntinha, hein? Calma, Tirza, calma que tá aqui, tá escrito. Otávio, mas é que eu não quero deixar dele, que ele também ouça aqui os comentários que tem. Claro. Mas, cara, o cara é bom, né? O cara tem uma história legal, o cara fala bem, se expressa bem. E é legal ver as opiniões diferentes, né? É legal. Mas tem uma coisa que ele falou aí agora que eu me lembrei, cara, que o Irajá, na segunda vez que ele ganhou, ele também tinha a proposta do ônibus zero. Ah, ele tinha já naquela época? Tinha, era ônibus de graça. E aí ele não implementou, né? Mas eu tava fazendo aquela pergunta se o projeto tinha mudado, porque a gente recebeu o Irajá veio com ideias novas, não sei o quê. E o Eduardo Leite entrou naquele momento, né, nessa eleição, como, digamos assim, o candidato apoiado pelo FETER, que era o prefeito, que já vinha de um... E esse grupo político ficou até agora. Né? E aí, se tu não mudou muito o teu projeto, parece que as coisas não mudaram muito, então, né? Não. É porque tem esse elemento... Não sei se eu entendi exatamente a tua pergunta, mas tem esse elemento da nossa parte, a gente... Os problemas, muitos deles seguem. Agora, por exemplo, aí vou pegar uma coisa que mudou. Tá? Uma das propostas que a gente apresenta aí não é exatamente de projeto, porque projeto, eu entendo pelo menos, como algo mais rebuscado e profundo, e a proposta é um desdobramento do projeto. Ou seja, nesse nosso caso, transporte coletivo, tarifa zero é uma proposta concreta que tem a ver com uma análise sobre um sistema de transporte coletivo, um estudo de viabilidade,
uma problematização, ou seja, um projeto que se desemboca numa proposta que De é solução, tarifa sim. zero. A gente, em 2012, por exemplo, apresenta a proposta de que Pelotas fosse capital nacional das bicicletas. Algumas pessoas lembram disso. Eu me lembro. A gente vive numa cidade plana, né? Tem algumas cidades que têm um sistema integrado de bicicleta com transporte coletivo. Na época, a gente tinha pouquíssimos quilômetros de ciclofaixas e ciclovias na cidade. É bem diferente, realmente. É outra coisa. Então, assim, temos um avanço nessa perspectiva, né? Eu não deixo de entender que numa perspectiva de mobilidade urbana, pensando na Pelotas dos próximos anos, nós podemos conectar um sistema de transporte coletivo muito mais eficiente, porque diminui a quantidade de carros nas ruas, diminui a poluição, diminui o número de acidente, e que isso possa estar conectado com a ideia da gente ter mais e mais organizadas, mais conectadas, ciclofaixas, ciclovias, apoio para que as pessoas andem de bicicleta e tudo mais. Ou seja, eu vejo que ainda tem espaço para isso. Mas, como propaganda política, veja bem, a ideia de capital nacional das bicicletas, eu não abandonei ela. Se eu fosse candidato de novo, assim, eu poderia sugerir isso como um carro-chefe. Mas assim, as pessoas vão dizer, tá, mas para aí, já tem bastante tem mais ciclofaixa na cidade. Óbvio que elas têm muitos problemas, não são conectadas, não tem manutenção. Eu ando de bicicleta na cidade, olha, assim, né, é buraco que fica lá meses e meses e meses. Aí eu vou lá, vereador, andando de bicicleta, quase cai num buraco. Eu Os faço... da bicicleta também tem problema com buraco no asfalto, Jurandir? Oxe. Olha Também. só, rapaz, Mas tu essa vê. tua bandeira aí da bicicleta, o Marrone também pegou ela, cara, porque ele veio aqui, a primeira coisa que ele falou é que ele é um ciclista, né? É, ele vem com uma camiseta de bicicleta e Não, tal. mas ele é ciclista. Não, ele não, é? sim, mas ele pegou pra ele não, eu também. já encontrei ele andando de bicicleta Sim. algumas vezes Pode na crer, cidade. Que legal, crer. cara.